Boa tarde, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de 1 dos Reis, 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero conversar com você essa manhã sobre o seguinte tema: não é o seu fim. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga para ele: não é o seu fim. Diga para uma outra pessoa: não é o seu fim. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1 diz: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo aquilo que Elias tinha feito, e como ele havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, e em Berseba de Judá ele deixou o seu servo, e entrou então no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo do Senhor tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou em uma caverna e passou a noite. Pai Celestial, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz, por isso te pedimos que nesta manhã o Senhor fale conosco, o Senhor use esse texto da Escritura para trabalhar ao nosso coração. Te peço que o Senhor abra os nossos olhos, ouvidos, o Senhor incline o nosso coração na direção da sua voz e também conceda ao pregador nessa tarde sabedoria e graça para que ele possa falar ao teu povo, Senhor. Que haja fidelidade, haja simplicidade e ousadia na exposição da tua palavra. Te pedimos isso em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Gente, a vida de Elias pode ser dividida em dois momentos de pressão. O primeiro momento de pressão eu poderia dizer que foi uma pressão causada pelo Elias. Sabe essa expressão que a gente costuma dizer aqui, para cima Lagoinha, quem sabe? Fala comigo, para cima. O que a gente está querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer, cara, faça pressão, faça acontecer, não seja pressionado pelas circunstâncias à sua volta, mas se levante para pressionar o mundo à sua volta, mude a realidade, encare os problemas, vença batalhas. Tem alguém comigo aqui? Vamos lá, gente, vamos comigo, amém? Para cima, Lagoinha, bora? Amém? O primeiro momento de pressão na vida de Elias foi uma pressão causada por ele. Você deve se lembrar que a nação de Israel vivia um tempo muito complexo nos dias de Elias. Havia uma crise religiosa, social, política, e esse homem, que era um homem de uma pequena cidade, de uma família insignificante. Aliás, se você procurar no mapa a cidade de Elias, que era Tisbe, você nem vai encontrar essa cidade no mapa de tão insignificante que ela era.
E o texto bíblico nem faz questão de mencionar o nome da sua família, porque ele não vinha de uma família importante. Mas não importa o seu contexto social e nem mesmo a história da sua família. Deus trouxe uma palavra para esse homem chamado Elias, e ele então se levantou com essa palavra nas suas mãos, com essa palavra no seu coração, e ele foi até o rei de Israel, Acabe, e ele decidiu desafiar a nação inteira. Elias percebia esse contexto religioso tumultuado, onde a nação se desviava de Deus para servir a outros deuses, e Elias chega para o presidente, para o rei da nação, e ele diz: olha, não vai chover, daqui para frente, 3 anos e meio, não vai cair uma gota d'água. E gente, Elias é intencional na palavra dele, sabe por quê? Baal, o deus que era adorado, era considerado o deus da fertilidade, ou seja, toda a produção e as condições para que essa produção acontecesse eram oferecidas por quem? Por Baal. Só que Elias se levanta e diz: não, vocês não estão adorando Baal, vocês não acreditam que a condição para prosperar, que a condição para que a agricultura, a agropecuária, a economia, ela possa crescer vem de Baal. Pois bem, vamos ver o que Baal é capaz de fazer a partir dessa palavra do Senhor. Daqui para frente não chove mais. E gente, sabe o que é impressionante? É que a nação entrou em um estado de escassez tão grande, que literalmente começou a faltar água em tudo quanto é lugar. Mas independente do contexto de escassez que estava à volta de Elias, ele teve provisão abundante durante todo esse período. E não apenas ele, mas todas as pessoas que estavam envolvidas com ele também puderam experimentar de rica provisão da parte de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Milagres extraordinários. Não faltava água a ele, não faltava comida a ele, Deus ia suprindo ele e as pessoas que estavam à volta dele. E quando acabou esses 3 anos e meio, Elias voltou a Acabe e decidiu fazer um desafio. Ele decidiu desafiar os profetas de Baal e os profetas de Astarote. Mandou que todos eles subissem ao alto de uma montanha, e ali uma oferta, um sacrifício deveria ser preparado. E o Deus que em primeiro lugar respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Você conhece a história. Os profetas de Baal prepararam então um altar, colocaram ali a sua oferta e começaram a clamar, desde a manhã até o meio-dia: Baal, Baal. E gente, Elias estava tão convicto daquilo que Deus iria fazer naquele dia, que no meio daquelas orações, daquele clamor a Baal, que nunca eram respondidos, Elias começou a zombar. Ele começou literalmente a zoar os profetas de Baal. Ele olhou para eles e falou assim: gente, será que Baal não está de férias? Olha, na verdade eu acho que Baal deve estar no banheiro a uma hora dessa, e deve estar muito comprometido. Ou quem sabe Baal não está velho demais, e aí vocês vão precisar gritar um pouquinho mais alto para que ele possa ouvir. Resultado: eles clamaram e não houve resposta alguma. A Bíblia diz que Elias se levantou então, reparou o altar com 12 pedras, uma para cada pedra para uma tribo de Israel. Ele colocou a oferta sobre o altar, e gente, para complicar um pouquinho, ele decidiu encher esse altar com água, litros e litros de água jogados sobre o altar. E com uma simples oração, Elias voltou os olhos para o céu e ele disse: Deus, eu só quero uma coisa, eu só quero que o Senhor prove para essa nação, eu só quero que o Senhor prove para essas pessoas que ainda existe Deus em Israel. E, irmãos, a Bíblia diz que imediatamente Deus respondeu com fogo do céu, e aquele fogo consumiu o altar, a oferta e toda a água que havia sido ali jogada. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E com isso Elias desafiou a nação a voltar para Deus, a se comprometer com Deus. Os profetas foram julgados, foram mortos. E gente, se não bastasse isso, Elias ainda vira para Acabe e diz: sabe de uma coisa? Se prepara, porque vai cair chuva agora. Aliás, Acabe, eu, se fosse você, descia o Horebe correndo. Gente, mais ou menos 3 horas de subida. 3 horas.
Eu, se fosse você, descia o Horebe correndo, porque vai vir chuva abundante sobre a nação. E Elias se prostra e ele começa a orar por chuva. E a Bíblia diz que ele vira para o servo dele e diz: e aí, está vendo alguma coisa? O servo diz: olha, o servo diz: eu estou vendo uma nuvem, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas isso, irmãos, era suficiente para que Elias acreditasse que uma grande tempestade ia cair naquele dia sobre a nação. E é exatamente isso que acontece. A chuva vem, a nação é cheia, e novamente o povo de Israel pode voltar a experimentar o que significa estar em aliança, estar em submissão, estar em adoração ao Deus de Israel. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Essa é a pressão que Elias estava produzindo. E gente, Deus nos chamou aqui para produzirmos essa pressão, amém? Tem alguém comigo aqui? Deus nos trouxe para esse país, para que a gente seja como um Elias para esse tempo, para que a gente também produza uma pressão, amém? Só que depois de todos aqueles milagres, poder extraordinário, o impossível de Deus, a Bíblia diz que na manhã seguinte, poucos dias depois, Elias recebe um recado. E o recado é o seguinte: olha, Elias, se amanhã eu não matar você, como aconteceu com os profetas, eu coloco a minha cabeça a prêmio. Uma mensagem enviada por uma mulher chamada Jezabel. Irmãs, vocês estão aqui comigo? Se o seu marido chamar você de Jezabel, isso é um problema sério, irmãs. Jezabel era uma mulher terrível, e ela envia essa mensagem, ela envia essa ameaça. Irmãos, agora já não é mais Elias que está causando a pressão, agora Elias está sobre pressão. E sabe como ele responde quando ele está sob pressão? Sabe como ele responde quando essa pressão de uma ameaça chega sobre ele? A Bíblia diz que ele fica com medo, e tomado desse medo, tomado desse pânico, Elias decide fugir. Espera aí, gente, nós estamos falando de um profeta que acabou de orar para vir fogo do céu. Nós estamos falando de um profeta que acabou de orar e viu uma estiagem de 3 anos e meio encerrar por causa de uma oração que ele fez, e Deus a respondeu. Nós estamos vendo um profeta que está levando uma nação a uma revolução, um homem levando uma nação a uma revolução, a abandonar os caminhos de idolatria e se voltar para Deus. Um cara que virou um país inteiro de cabeça para baixo, agora por causa da ameaça de uma mulher. Irmãos, cuidado, mulheres são perigosas. Estou brincando, mas é verdade. Ele foge. E aí eu pergunto para você, o que está acontecendo? Por que Elias respondeu dessa maneira? Porque Elias simplesmente não virou para Jezabel e disse: ok, pode vir quente, que eu estou fervendo. Esse negócio eu entendo bem. Irmãos, Elias não responde dessa forma por uma razão muito simples. É porque agora ele está emocionalmente esgotado. Elias está num momento de estafa emocional. Suas emoções estão sugadas. Aliás, eu acho que todos nós aqui entendemos muito bem isso, porque simplesmente o fato de viver faz com que diariamente a gente receba e responda demandas que chegam, pressões que nós causamos, mas pressões também que chegam a nós. E o nosso emocional é como um tanque, queridos. Ele tem uma válvula de entrada e tem uma válvula de saída. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente cuida de tudo à nossa volta, mas esquece de cuidar do coração. Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe o que acontece? As demandas chegam e você começa
a liberar o seu fluido emocional. As pressões chegam e você começa a queimar o seu tanque de combustível emocional para lidar com os problemas. Mas se você não repõe esse fluido, se você não repõe as suas emoções, elas vão abaixando, abaixando, abaixando e elas entram na reserva. E o que acontece quando as nossas emoções entram na reserva, como as emoções de Elias entraram na reserva, mesmo vivendo tudo aquilo que ele viveu, é que a gente começa a ter medo da vida, como Elias também estava tendo. Aí você fala assim: que isso, pastor? Crente não passa por isso. Que isso, pastor? Gente cheia do Espírito Santo não passa por isso. Gente que vive milagres não passa por isso. Pessoas que estão em pecado passam por isso. Pessoas que não oram passam por isso. Pessoas que não temem a Deus passam por isso. Pessoas que não focam o seu pensamento de maneira coerente e positiva passam por isso. Eu pergunto para você: será que Elias não orava? Alguém tem dúvida de que Elias era um homem de oração? Alguém aqui tem dúvida de que Elias tinha toda a esperança necessária no seu coração, quando a palavra de Deus chegou até ele e ele se levantou para ser um profeta para a nação? Alguém aqui tem dúvida de que Elias tinha fé? Aí você pode falar assim: ah, pastor, Elias devia ter pecado. Olha, irmão, se fosse Davi, eu até acreditava, né? Porque o Elias era, mas o Davi era complicado, sim ou não, irmãos? Irmãos, Elias não tinha pecado. Aliás, ele estava sendo levantado por Deus para tirar o pecado da nação. E sabe o que eu aprendo com isso? É que cristãos que vivem o sobrenatural têm uma vida de oração, têm compromisso de fé, e muitas vezes são usados para transformar a vida de outras pessoas, podem passar por momentos assim. E sabe por que eles podem passar? Porque nós temos um tanque emocional que, se a gente não cuidar dele, ele esvazia. A gente entra na reserva, e quando entra na reserva, sabe o que acontece? A gente perde o ânimo de viver. A gente perde a coragem para viver, perde a coragem para lutar, perde a coragem para se portar de maneira corajosa diante das lutas e diante dos problemas. O André Fernandes tem uma frase que eu acho sensacional. Ela é muito profunda, a gente precisa meditar nisso. Mas o André fala o seguinte: que muitas vezes nós estamos na terra dos sonhos, estamos na terra das oportunidades e perdemos a capacidade de sonhar. Estamos na terra da oportunidade e muitas vezes desistindo daquilo que nós sonhamos e desejamos construir para a nossa vida. E muitos de nós pensam que a falta desse ânimo para lutar na América tem a ver com as condições do país à nossa volta. Meu irmão, preste atenção, não tem a ver com a condição do país à sua volta, porque se tivesse a ver com a condição do país, você não teria vindo para cá. Não tem a ver com a América, não tem a ver com a falta de oportunidade do lado de fora, tem a ver com a falta de tanque do lado de dentro, com a falta de estrutura suficiente para lidar com a pressão que agora está sendo feita sobre você. Gente, o Elias não soube lidar com a pressão quando ela veio sobre ele. Ele estava emocionalmente desgastado, e quando a pressão veio, sabe o que ele fez? Ele fugiu, ele teve medo, ele perdeu o apetite pela vida. Muitos de nós estamos assim, perdendo o apetite por viver. Sabe aquele sonho que fazia você levantar todas as manhãs? Gente, todos nós aqui um dia já tivemos sonhos assim, né? Sonhos de sonhar com sermos pessoas que a nossa vida vai ser tão relevante que vai poder transformar a história de outras pessoas, ou vai poder mudar a história do mundo. Alguém já teve sonho assim? Misericórdia, irmãos. Vou perguntar de novo, alguém já teve um sonho assim? E vamos falar a verdade, enquanto você sonhava assim, você era impulsionado pelos seus sonhos. Mas agora o seu tanque emocional está tão vazio que o seu sonho é conseguir o mínimo suficiente para que a sua vida de alguma forma fique tranquila. Você já não quer mais mudar a vida dos outros, você está tentando agora só dar manutenção na sua vida. Ô gente, o Elias perdeu o gosto por viver. É muito inglês, estou brincando. É estar lá na Disney e a Disney não ter mais graça. É você estar dentro da Universal,
Falar assim, cara, eu quero voltar para casa. Quero deitar na minha cama, não quero fazer nada. Em primeiro lugar, Elias perdeu o gosto pela vida. Segundo, Elias perdeu o apetite por pessoas. Olha o que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que ele pegou o servo dele, pegou o melhor amigo dele, o cara que andava com ele o tempo todo, deixou num lugar, e ele caminhou um dia inteiro para dentro de um deserto. Cara, olha que loucura, o cara está no momento mais difícil da vida dele, e ao invés de ele fazer como Jesus, chamar os seus amigos para estarem perto e orarem com ele, sabe o que ele faz? Ele pega o amigo dele e fala assim, cara, fica aqui, e eu estou indo embora. E ele vai um dia inteiro para dentro do deserto. Sabe por quê, gente? Porque pessoas que estão emocionalmente desgastadas não têm condição de lidar com outras pessoas. Aliás, não é que elas não têm, elas não querem lidar com outras pessoas, porque já está tão difícil lidar com os meus problemas, que eu evito a convivência com o outro, para não ter que lidar com os problemas do outro. Escuta isso aqui, eu sei que nós temos perfis emocionais diferentes, amém? Eu sei que cada um de nós aqui, pelo seu perfil emocional, tem necessidades de comportamentos, de realidades diferentes. Exemplo, nós temos pessoas que têm um perfil emocional que gosta de ficar sozinho, pessoas que precisam de tempo para elas. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Se você é essa pessoa, você sabe o que eu estou falando. Pessoas que precisam de um tempo para si. Só que sabe o que é interessante? É que pessoas que normalmente têm esse perfil emocional, depois de terem um tempo para elas, sabe o que elas fazem? Elas voltam para a convivência com as outras pessoas. Depois de terem suprido as suas necessidades, elas voltam a conviver com outras pessoas de maneira saudável. Preste atenção, isso é um perfil emocional. Agora, pessoas que vivem no isolamento, não é pessoas que têm necessidade de um tempo de estarem sozinhas, estou falando de pessoas que vivem no isolamento, pessoas que vivem sozinhas, pessoas que não têm prazer em construir relacionamento com outras pessoas. Pessoas assim não têm um perfil emocional, elas têm problemas emocionais, porque ninguém foi feito para viver sozinho. Nenhum homem é uma ilha, como diria John Donne. Nenhum homem. Só que o Elias perdeu o apetite, falou, cara, quer saber de uma coisa? Eu quero ficar sozinho, sai daqui, vai embora. E talvez o seu desejo pelo isolamento não era apenas pelo peso, talvez, de ter que lidar com as responsabilidades do seu servo. Talvez o peso, né? O que Elias não queria era ter que se expor na sua fragilidade para o cara que andava com ele o tempo todo. Porque, gente, nesse mundo fake que a gente vive num mundo fake, está ligado, sim ou não? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Nesse mundo fake, sabe o que você faz? Você posta foto sorrindo e vai dormir chorando. Tem alguém comigo aqui? As pessoas perguntam, você está bem? Aí você fala assim, já olhou minhas fotos no Instagram? Porque você não é um produto de realidades. Para esse mundo você é um produto do seu post. Você é o resultado do que está na sua timeline, no seu story. A gente não quer lidar com a possibilidade de ter que expor para o outro a minha dificuldade, ter que expor para o outro a minha falta. Eu lembro que aconteceu isso comigo alguns anos atrás. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fui diagnosticado por um psiquiatra de Belo Horizonte com depressão. Eu já estava no ministério. Eu me formei com 19 anos e com 6 anos de serviço pastoral na Lagoinha, eu fui diagnosticado com depressão. E sabe como é que eu percebi isso? Eu percebi isso porque eu parei de dormir, eu parei de comer, comecei a perder peso. E quando eu estava no pico do meu estresse emocional,
Eu comecei a chorar compulsivamente. Qualquer coisa eu chorava. E as pessoas perguntavam para mim, por que você está chorando? Eu dizia, não sei. Eu só sei que eu quero chorar. E aí um dia, trancado no meu quarto, eu estava chorando tanto. Eu não conseguia levantar do chão por causa do meu sofrimento. O que eu consegui fazer foi bater a mão no telefone que estava em cima da cama, pegar o telefone e ligar para um pastor amigo meu, o pastor Leonardo Capuchin, e falar com ele, Léo, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar, eu vou morrer. E o Léo veio correndo, entrou no meu apartamento, e a hora que ele chegou, e ele me viu como eu estava, ele falou assim, cara, o que está acontecendo com você? Nessa semana eu tentei suicídio por 2 vezes. Eu fui até a sacada do meu apartamento, eu olhei lá para baixo, eu pensei, cara, se eu pular daqui, eu vou resolver tudo. E pela graça e pela misericórdia de Deus, eu escolhi procurar ajuda. Meu pai tinha morrido fazia pouco tempo, eu fiquei pensando assim, cara, se eu pular lá embaixo, a minha mãe vai ter um marido morto num acidente e um filho suicida. Aí eu decidi procurar ajuda. Fui até 2 pastores que eram meus amigos, tinham sido meus professores, me levaram no psiquiatra. E aí quando eu comecei a contar para o psiquiatra tudo que eu estava experimentando, ele olhou para mim e falou assim, menino, você está com depressão, caminhando para síndrome do pânico, você precisa tomar medicamento urgente. Eu voltei para casa, comprei os medicamentos, e sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa? Eu peguei o telefone, liguei para minha mãe, eu falei assim, mãe, eu estou com depressão, e comecei a chorar. Minha mãe falou comigo, filho, fica tranquilo, vai ficar tudo bem, você vai vencer isso. Eu falei assim, não mãe, você não está entendendo. O que as pessoas vão pensar de mim, quando elas ficarem sabendo que eu estou doente? Sabe por quê? Porque na minha teologia, um crente cheio do Espírito, como eu, que pregava, ensinava a fé para os outros, jamais poderia ficar doente assim. Talvez o isolamento de Elias tenha sido exatamente por isso. Eu não quero me expor para o outro, eu não quero que o outro veja a necessidade que eu estou sofrendo. Eu não quero que o outro veja a fragilidade das minhas emoções. E gente, o Elias não só perdeu o apetite pela vida, ele não só perdeu o apetite pelas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer saber, de acordo com a psiquiatria, 3 características de uma pessoa que está esgotada emocionalmente? Vou dizer para você. Primeiro, a pessoa não dorme direito. Segundo, a pessoa fica irritadíssima ao excesso. Se você já está nessas duas... Terceiro, o cara só vê tudo no negativo. Nada tá bom, tá tudo ruim. A pessoa fala, não, vai dar certo. Mas não. O mundo fica cinza para o cara, perde a cor. Ô gente, preste atenção, escuta aqui. O Elias não apenas perdeu o apetite pela vida, o cara não apenas perdeu o apetite pelas pessoas, mas por último, ele começou a desejar a morte. Ele começou a ver a morte como uma solução para os seus problemas. Augusto Cury, famoso escritor dos nossos dias, ele diz o seguinte, ele diz que quando o suicida planeja a sua morte, na verdade, o que ele quer matar é o que está matando ele. Mas como ele não sabe como matar aquilo, ele vê no suicídio uma possibilidade de livrar-se dos seus problemas. Escuta isso, o cara que antes estava orando, Deus, manda fogo do céu. O cara que antes estava orando, Deus, faz chover, não faz chover, muda a história da nação. O cara que se levantou para uma revolução, agora estava dobrando o seu joelho diante de Deus para dizer, Deus, sabe de uma coisa? A melhor coisa que o Senhor pode fazer por mim hoje é me matar. A melhor coisa que o Senhor pode fazer por mim hoje é tirar a minha vida. E preste atenção, no meio dessa crise emocional, Elias perdeu a referência de quem era, do seu propósito e da palavra que Deus tinha liberado sobre ele. Ele já não sabia quem ele era. Olha o que ele fala para Deus, ele fala, Deus,
Eu não sou melhor do que os meus pais. Uma outra tradução possível para esse texto é: Deus, meus pais não eram nada e eu sou menos do que eles. O cara perdeu a referência do seu valor, perdeu a referência das suas promessas, perdeu a referência do seu propósito, e ele disse: sabe de uma coisa, Deus, sabe o que o Senhor pode fazer por mim hoje? Faça-me um favor, por favor, me mata, me leva, acabou, não dá mais para mim. Talvez você esteja assim aqui essa tarde, emocionalmente desgastado, e por isso você perdeu o apetite pela vida, não tem mais coragem de lutar. Talvez você está emocionalmente desgastado por uma crise que você está enfrentando no seu casamento, ou talvez uma crise com os seus filhos, por causa desse contexto de mudança, talvez uma crise emocional em função da adaptação nesse novo país. E o que você não percebe é que o seu tanque emocional está só esvaziando, e você está perdendo o apetite pela vida. Aí, como o Fernandes tem umas frases que eu gosto muito, como o Fernandes diz: você saiu do Brasil porque não aguentava o Brasil mais, buscando um lugar melhor para viver. E agora você está começando a considerar o que era inviável, viável de novo. Perdeu o desejo por lutar. Perdeu a referência de quem você é, das palavras que Deus te deu. Perdeu a referência do seu propósito. Não quer mais lutar pela vida, não quer mais lutar pela sua família, não quer mais lutar pelos seus filhos, não quer mais lutar pelo seu futuro. Tá bom do jeito que tá. Não, tá ótimo. Não, tá tudo certo. Essa fala é a famosa fala, né? Quando a pessoa fala assim: não, tá bom do jeito que tá, é a fala de quem não tem alvos, não tem metas e está se conformando com o que vem à mão dele. Ou talvez emocionalmente desgastado a um ponto tão grande, de não ter mais apetite para as pessoas. Ô gente, presta atenção, escuta isso aqui. Isso não é normal. Não é normal você deitar do lado da sua esposa, na cama, e os dois não trocarem diálogo, porque está mais confortável estar na tela do telefone. Isso não é normal. Não é normal o seu telefone ser mais interessante do que a pessoa que está do seu lado. Isso não é normal. Mas sabe por que a gente faz isso? Por um motivo muito simples: porque eu não quero lidar com o outro. Eu estou tão desgastado emocionalmente, que às vezes se eu fizer aquela pergunta básica: como é que foi o seu dia? Puxa vida. E aí o que é que eu faço? Eu fico no telefone. E aí, normalmente as esposas são mais rápidas para isso, né? A esposa vira e fala assim: amor, sai no telefone, vamos ter um tempo de conversa. E sabe qual é a desculpa? Não, estou trabalhando. Na verdade, você não está trabalhando, na verdade, você está fugindo da conversa. Você está caçando alguma coisa para preencher aquela lacuna, porque você não quer ter o desgaste de olhar no olho do outro e de repente perceber que há um buraco tão grande entre vocês, porque vocês não cuidam do coração um do outro já faz muito tempo. Ou quem sabe, você já está aqui considerando o suicídio uma possibilidade. E presta atenção, gente, talvez não o suicídio do seu corpo, talvez você não está pensando em tirar a vida do seu corpo, mas você já está pensando em matar alguns sonhos. Não, mata isso aqui, mata aquilo ali, mata aquilo lá também. Sabe, Deus tratou com Elias nesse tempo de escassez emocional. E sabe o que eu acho impressionante? Eu acho impressionante a forma como Deus tratou com ele. Deus se aproximou de Elias. E Deus decidiu não fazer perguntas para ele em primeira instância. Deus não chegou para Elias e falou assim: cara, o que está acontecendo? Por que você está assim? Levanta, tantos milagres. Porque você concorda comigo
que Deus poderia ter feito isso? Normalmente é isso que a gente faz com pessoas que a gente vê que estão desse jeito, né? A gente chega para a pessoa, não, cara, o que é isso? Levanta, para com isso, vamos lá, cara, tá tudo certo, olha os milagres, bora para cima. Cara, Deus não fez isso. Sabe o que Deus fez? Deus se aproximou de Elias, e antes de começar uma conversa com ele, Deus proporcionou para ele descanso físico. Olha o que o texto bíblico diz. A Bíblia diz que Elias caminhou um dia no deserto, e quando ele não tinha mais forças, ele deitou debaixo de um pé de giesta para que ele pudesse dormir. E quando ele acordou, o que tinha do lado dele? Olha o que a Bíblia diz, tinha pão quentinho e água numa botija. Sabe o que eu acho impressionante? É que enquanto Elias teve força, enquanto Elias ainda tinha forças, Deus falou para ele, Elias, vai até o ribeiro no lugar tal e desce para beber água, porque eu separei uma porção de água para você. Mas irmãos, agora que Elias não tem força, Deus não fala assim para ele, levanta Elias, vai atrás de água. Não, Deus fala para ele, cara, você não tem condição de fazer nada, fica tranquilo, eu vou cuidar de você. Está aqui a água que você precisa, está aqui o pão que você precisa, pode descansar que eu estou do seu lado. Ô gente, sabe o que eu acho impressionante? Cara, Deus podia ter levantado Eliseu nessa época. Deus podia ter virado para Elias e ter falado, olha Elias, desculpa, eu planejei errado, eu não imaginava que você fosse lidar com a pressão dessa forma, então faz o seguinte, agora eu vou levantar o Eliseu e ele continua o propósito. Porque a gente tem uma máxima na igreja que é a seguinte, se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Mas sabe o que eu percebo? É que Deus não fez isso. Deus não levantou o Eliseu, e nem foi ao Elias para questioná-lo. Sabe por quê, gente? Porque para Deus o mais importante não era o que o Elias estava fazendo. Para Deus o mais importante era o Elias. O Elias era o mais importante. E Elias era tão importante para Deus, que Deus falou assim para ele, cara, fica tranquilo, você é mais importante para mim do que a missão que você tem para desempenhar. Fica tranquilo, você não está bem, eu vou cuidar de você e nós vamos levantar e vamos terminar aquilo que a gente começou juntos. Escuta aqui, meu irmão, não é o que você faz, mas é com quem você faz. Mais uma frase sua, só vou contigo aqui. Não é o que você faz, é com quem você faz. Gente, eu tenho um exemplo maravilhoso para isso. Quantos pais aqui já convidaram seus filhos pequenos para ajudar você a lavar o carro? Quem já fez isso aqui? Samuca, Andrezão. Gente, pensa no Andrezão lavando o carro dele, aí chama a Ceci para ajudar ele. Gente, você acha que uma criança de 4, 5 anos, ou a Laura, filha do Dirvan, vai dar conta de ajudar você a lavar o carro, sim ou não? Tipo assim, o Noah, vamos pensar o Noah, o menino mais bonitinho dessa igreja. Aí eu enchi o coração do Jay e da Lina de orgulho agora. Mas vamos pensar, o Noah. O Jay vai lavar o carro e chama o Noah para ajudar ele. Gente, que tipo de ajuda o Noah pode oferecer para o Jay na tarefa de limpar o carro? Cara, você acha que realmente você pode oferecer alguma coisa para Deus que vai cooperar o que Ele tem para fazer? Gente, para Deus nós somos crianças de 5 anos. A questão não é o que você pode fazer, a questão é a oportunidade de fazer com você. Deus está muito mais interessado na conexão que Ele vai estabelecer com você enquanto vocês fazem, do que propriamente no que tem que ser feito, meu irmão. Você é mais importante. Você é mais importante. Deus falou para Elias, descansa, cara. Descansa fisicamente. Sabe por que muitos de nós estamos aqui estressados? Porque a gente tem negligenciado esse negócio chamado descanso. Porque vive trabalhando, trabalho. O problema é que disseram para você uma coisa que não é verdade. Disseram para você que trabalho é a ferramenta que se faz riqueza. Mas, meu irmão, para Deus, trabalho é a ferramenta que se serve pessoas. Riqueza não tem a ver apenas com mérito. Riqueza tem a ver também com dom. Deus concede presentes.
Se nós estivéssemos muito mais preocupados em usarmos o nosso trabalho para servir as pessoas do que acumular riqueza, talvez você estaria muito mais satisfeito servindo os outros do que simplesmente preocupado de arrecadar mais e acabando com a sua vida enquanto você acumula a sua conta bancária. Descansa, Elias. Tira férias. Tem problema não. Não importa quanto tempo vai precisar. Ah, pastor, mas se eu não trabalhar, se eu não fizer... Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer. O que eu estou dizendo é para você ser moderado. É para você dosar. É para você entender que você não precisa conquistar o que você planejou em 10 anos em um dia. Deus falou para o Elias, descansa, Elias. Diga para quem está do seu lado, descansa. Só que, irmãos, preste atenção. Deus, escute isso. Deus não deu apenas descanso físico para Elias. Porque, meu irmão, preste atenção. Cama não preenche vazios emocionais. Férias não repõem vazios emocionais. Eu conheço pessoas que dormem pra caramba, tiram férias e continuam frustradas do mesmo jeito. Ou então elas aproveitam as férias para fazer o quê? Trabalhar mais. Elias precisava mais do que descanso físico. Se você me perguntar assim, Vinícius, qual foi a razão do Elias ter chegado na estafa emocional que ele chegou? Vou dizer para você, a razão do Elias ter chegado na estafa emocional que ele chegou, foi uma pressão submetida sobre ele, que tinha a ver com uma coisa, e ele diz isso, olha o que ele diz, primeiro, um sentimento intenso de solidão, estou sozinho. Segundo, o senso de que tudo aquilo que Deus precisava fazer dependia única e exclusivamente dele. Quando Deus questiona ele, ele fala, Deus, sabe por que eu estou aqui nessa caverna escura? Porque eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. E aí Deus vem curar o emocional de Elias, primeiro fazendo ele colocar tudo para fora, né? Deus falou assim, vai Elias, desabafa, fala o que você quiser falar, manda ver. E eu, Elias, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo, eu não sou melhor do que ninguém. Gente, Deus curou o emocional de Elias, fazendo ele desabafar, coloca para fora, tira essa morte que está aí dentro, para que a minha vida possa voltar para dentro de você, bota para fora Elias, desabafa. Hashtag sem preocupação. Só que Deus não curou apenas o emocional de Elias, fazendo ele desabafar. Deus curou o emocional de Elias, restaurando a sua esperança, a sua confiança. Quando Elias falou assim, Deus, eu estou sozinho, e tudo depende de mim, Deus falou para ele, primeiro que você nunca esteve sozinho, eu sempre estive do seu lado. Cara, Deus fez um terremoto vir, Deus fez uma tempestade vir. Ali naquela caverna em Horebe, Deus fez fogo vir, Deus fez uma tempestade vir, raio, tempestade, terremoto, e Elias estava ali procurando a voz de Deus em tudo aquilo e não conseguia ouvir, e de repente, Deus fez soprar uma brisa suave. E naquela brisa suave, Elias ouviu aquela voz que ele estava acostumado a ouvir. Deus falou com ele, Elias, o que você está fazendo aí, cara? Eita glória. Trovão. É a voz. Está entre nós. Curve a sua cabeça. Estou brincando. Cara, Deus falou para ele, Elias, você não está sozinho. Segundo, eu estou com você. Segundo, Elias, tem 400 pessoas como você. A missão não depende de você, Elias. Aliás, nunca dependeu, depende tudo de mim.
Mas a responsabilidade não está toda sobre você, Elias. Tem 400 pessoas como você que não dobraram os seus joelhos. Dividiu. Deus trouxe paz. Eu acho que é isso que Jesus, Ele quer dizer para a gente quando Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Eu fui curado da depressão, fui curado da síndrome do pânico. Deus me curou, eu não tomo mais medicamento hoje. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus me curou. E eu sei que Ele quer curar muita gente aqui hoje. Eu sei que Deus quer tirar pesos, Deus quer tirar fardos de muitas pessoas aqui hoje. Eu termino dizendo para você um texto que está lá em Hebreus capítulo 4, do verso 1 em diante. Eu não vou ler porque o nosso tempo já está esgotado, mas o escritor aos Hebreus está falando sobre a importância da confiança para a salvação. Ele fala assim: olha, ainda resta um descanso para o povo de Deus, um descanso que Josué não conseguiu dar, porque se Deus estivesse falando de um outro descanso que Josué não pôde oferecer, é óbvio então que não faria sentido. Ainda resta um descanso para o povo de Deus, e ele fala: assim como Deus descansou das obras das suas mãos depois que Ele completou, assim também há um descanso para o povo de Deus. E aí ele termina essa porção dizendo assim: esforcemo-nos todos para entrarmos nesse descanso. Depois você lê o texto, mas a pergunta é: que descanso é esse que o escritor aos Hebreus está falando aqui no capítulo 4? E o descanso que ele está falando aqui é o descanso da salvação. Como assim? É aquela certeza de que tudo que precisava ser feito para que você seja salvo já foi feito. Não tem mais nada para você fazer. Então agora você só precisa descansar. E sabe qual é a figura que esse texto ele traz para falar da posição de descanso? Ele fala de alguém sentado. Porque estar assentado é estar em uma posição de descanso. Então o escritor está dizendo: cara, o negócio é o seguinte: vocês não precisam mais ficar lutando para fazer alguma coisa para que a salvação possa alcançar vocês. Não, Jesus já fez tudo, Ele já pagou o preço, Ele já se entregou na cruz, Ele ressuscitou, está tudo certo, descansa. Ou seja, se assenta emocionalmente, porque o preço que precisava ser pago já foi pago por você. Uou! Só que, irmãos, essa confiança da salvação se aplica a todas as áreas da nossa vida. Sabe por quê? Porque Jesus não se entregou na cruz para levar você para o céu, Ele se entregou na cruz para trazer o céu para a sua vida. Ele morreu na cruz para transformar a sua vida num céu. Então a confiança não tem aplicação apenas para a minha conexão com Deus. A confiança tem a ver com todas as áreas da minha vida. Assim como eu confio em Deus e me assento a respeito da salvação, eu posso confiar em Deus e me assentar a respeito da minha família, do meu futuro, do meu presente, dos meus filhos, da minha condição nesse país. Eu posso sentar, porque Deus está cuidando de tudo. Alguém crê no que eu estou falando aqui essa manhã? Alguém crê no que eu estou falando aqui essa manhã? Alguém acredita que pode descansar num Deus que está cuidando de você? Como é que está a sua alma aqui essa manhã? A sua alma está como alguém que está de pé se debatendo? Ou a sua alma está como alguém que está sentado? Acho que tem uma música que resume isso que eu estou compartilhando com vocês aqui essa manhã.
Tem alguém sendo abençoado aqui? Os que são mais velhos de igreja como eu vão conhecer, vão lembrar dessa música. Ela fala: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, porque somente um seria muito para você. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. A segunda parte diz: não temas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Vamos cantar isso? Não tenha sobre ti, cante.